Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos. Estamos iniciando mais um Conectados, mais um desafio 365. Hoje, desafio do dia 131. Isso mesmo, desafio do dia 131. Pela graça de Deus, estamos há 131 dias meditando na Sua palavra, em ao menos um versículo da Sua palavra. Amém. Hoje nós vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o que o apóstolo Paulo nos fala lá em Filipenses 3, no versículo 12. Ele diz assim: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Amém. Vou ler novamente. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Qual que é o contexto deste versículo, irmãos? O apóstolo Paulo está falando para os crentes aí de Filipos e ele vem numa narrativa onde ele diz que se fosse por questões humanas, ele era extremamente sábio, ele vem da linhagem da tribo de Benjamim, ele era extremamente estudioso, zeloso para com a lei judaica. Ele era uma pessoa ele era um nobre, um cidadão romano. Então, humanamente falando, o apóstolo Paulo, ele tinha todas as qualificações possíveis nessa terra. Ele era uma pessoa que se estava nesta terra. E ele fala que ele considera tudo isso inútil. Ele usa até uma palavra muito forte. Ele fala, eu acho que tudo isso é esterco. Eu considero tudo inútil, porque por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo, eu perdi tudo isso, eu abri mão de tudo isso, e hoje eu não tenho mais nada do que o mundo me dá, do que o mundo me deu, me proporcionou. Mas eu sigo pregando a palavra de Deus, eu sigo aí sofrendo por amor a Cristo, e eu quero mesmo isso, é pregar a palavra, sofrer por amor a Cristo. Eu quero conhecer Cristo, conhecer as suas verdades com maior profundidade. Esse é o pensamento do apóstolo Paulo. Basta os irmãos leem aí Filipenses 3, o capítulo 3. Então eu quero ter um conhecimento profundo com Jesus Cristo, porque eu creio que assim como ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Por meio dele eu serei ressuscitado. E aí vem então esse versículo que nós lemos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu já tenha sido aperfeiçoado. Tudo isso o quê? Não que ele já tenha conhecido com profundidade todas as revelações que a palavra nos traz. Paulo fala, não, está muito longe disso, eu não conheço ainda toda a profundidade da revelação da palavra de Deus, mas eu prossigo para que assim seja. Ou seja, eu não conheço com profundidade, mas eu vivo a minha vida com esse foco, porque eu quero conhecer profundamente as maravilhas de Deus. E olha quem está falando isso, o apóstolo Paulo, irmãos, não é qualquer um. E pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, esse é o pensamento que nós temos que ter, irmãos, assim como o apóstolo Paulo. Não acharmos que, eu conheço toda a palavra, eu sei de tudo. Não, pelo contrário, um espírito humilde é prosseguir em conhecer cada vez mais a Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele continua no texto, ele fala, olha, eu vou prosseguir rumo à minha salvação, rumo ao alvo. E assim também nós devemos viver a nossa vida. Com sede da palavra de Deus, com sede de entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus, dando bom testemunho, abrindo mão do que é terreno, valorizando o que é eterno. E nunca perdendo o foco. O foco no final é o quê? A nossa herança que está garantida na eternidade. Então, nós vamos caminhando passo a passo rumo à eternidade, dia a dia,
dia a dia abrindo mão do nosso eu, abrindo mão do nosso ego, carregando a nossa cruz e seguindo rumo à salvação. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, ó Pai, por mais esse dia, obrigado por mais essa palavra que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Senhor, por sua misericórdia, sua bondade, são derramados sobre nós em todos os momentos. Nos ajude a prosseguir rumo ao alvo, ó Pai. Sempre fortaleça, Senhor, fortaleça a nossa fé. Que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Que os nossos olhos possam ficar focados na cruz do nosso Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando então o dia 131 do desafio aí 365. Pela graça de Deus, vamos caminhando dia a dia, passo a passo, até completar este desafio. Nosso bom Pai permitindo, nos veremos amanhã para mais um desafio para o dia 132. A paz.